Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão online da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Se você quiser nos acompanhar em nossas redes sociais ou saber mais sobre a nossa Associação Espírita, visite o nosso site teresadavila.com.br. Vamos agora ao nosso momento de prece para iniciar essa transmissão. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações, que agora conectados neste momento, possamos aprender um pouco mais com a doutrina espírita, que traz até nós o consolo de nossos corações. Obrigado, Senhor, por permitir estejamos aqui reunidos em torno deste momento. Hoje a nossa exposição será com a nossa irmã Rosane Schnatter. Vamos acompanhar o que ela tem para nós hoje. Boa noite, irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine durante todo o estudo de hoje. Vamos falar sobre a comunicação não violenta. O nosso estudo está baseado no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Jesus, com estas palavras, condena qualquer tipo de violência física ou verbal para com os nossos semelhantes. É só imaginarmos Jesus falando em amor, em perdão, numa época em que a justiça dos homens era feita na base do olho por olho, dente por dente. A qualquer pessoa era dado o direito de fazer justiça pelas próprias mãos, punindo o ofensor, o agressor, da mesma forma e até um pouco mais do que tivesse feito às suas vítimas. Isso era legal, demonstrando o atraso moral e espiritual da humanidade naqueles tempos. Nesse turbilhão de violências, injustiças, vinganças, ódios, chega Jesus falando de forma serena, com sabedoria de quem conhece a verdade. Sem alterar a voz, o olhar sereno, um pacificador. Sua postura sempre foi de amor a Deus e ao próximo e de acolhimento aos excluídos. Jesus nos falou de amor e revelou o verdadeiro reino, o reino de Deus, um reino pleno de amor, de paz e felicidade. E o melhor de tudo é que este reino é acessível a todos. Para alcançá-lo, o candidato, o interessado, deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A semente desse amor está dentro de cada um de nós. Temos o dever de desenvolvê-lo através do entendimento das leis de Deus, leis que regem o universo e que nos levam a reconhecer que para cumpri-las precisamos nos modificar, nos autoconhecer. À medida que vamos nos conhecendo, nos transformando, nos libertamos das nossas imperfeições e automaticamente nos capacitamos a dar outros passos na estrada da evolução, fortalecendo a nossa luz. Esse processo acontece através das inúmeras encarnações que nosso Pai justo e bom nos oferece. Na estrada da vida, vivemos em várias épocas, conhecemos muitos lugares, conhecemos pessoas, enfrentamos dificuldades, sofremos, aprendemos, vivemos momentos de grande alegria, de felicidade, enfim, tudo o que precisamos para evoluir. E a forma como nos comunicamos é de suma importância, porque pode tornar mais fácil ou mais difícil alcançar o nosso objetivo de iluminação. A comunicação não violenta é sempre a melhor escolha, como nos recomendou Jesus. Segundo especialistas, a comunicação não violenta é a capacidade de transmitir para o outro, de forma empática, tudo aquilo que precisamos dizer. Podemos até demonstrar os nossos sentimentos de contrariedade ou frustração,
mas sem jogar a culpa no outro ou dizer isso de forma estúpida ou enérgica. É controlar o que é dito e principalmente a forma como se diz. É a possibilidade de transmitir uma mensagem de maneira que o outro entenda sem que precise se exaltar. Então, a receita básica de uma boa comunicação, como em tudo na vida, é se colocar no lugar do outro. Falar ao outro do mesmo modo que eu gostaria que ele falasse comigo. Antes de sairmos por aí, falando palavras soltas ao vento, precisamos pensar no que vamos dizer. E na correria que estávamos vivendo antes agora da quarentena, tudo feito e dito com muita rapidez, afinal tínhamos tantas coisas para fazer. E por falar nisso, o que mudou na nossa fala nesses últimos meses, nesses últimos dias? Estamos menos agitados, menos indiferentes, estamos mais calmos, mais afetivos? É preciso ter consciência de que somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que sentimos e que quando falamos estamos mostrando o que realmente existe dentro de nós. Falando, agindo com ponderação, muitos conflitos são impedidos e desentendimentos evitados. É mais inteligente se comunicar, se relacionar dessa maneira. Atacar o outro não resolve nada. Uma mensagem pacífica tem muito mais chance de ser compreendida e aceita do que qualquer mensagem carregada de acusações. Temos que lembrar que cada ser dá o seu próprio significado às palavras e só os conhecemos com a convivência no dia a dia. A pessoa às vezes diz sim, mas no íntimo, lá no fundinho, queria dizer não. Quando iniciamos um diálogo, quando fazemos uma conexão com o outro, é preciso estar presente, é preciso ouvir, prestar atenção, olhar nos olhos. Quando nos comunicamos com uma criança, os especialistas recomendam que nos abaixemos para ficar na altura dos seus olhos, olhar nos olhos para falar. E também lembrar a todo momento que o nosso corpo está todo envolvido na comunicação, não somente através do olhar, mas dos gestos e também pelo silêncio. Tem um ditado que diz: o sábio fala pouco, mas fala bem. Isso acontece porque ele sabe, ele tem consciência, responsabilidade sobre a sua fala, sobre o valor das suas palavras e que não devem ser desperdiçadas. No livro Horizonte da Fala, o espírito miramês, através de João Nunes Maia, recomenda: conversar demais pode ser indício de desequilíbrio. E falar pouco é desprezar o dom maravilhoso da palavra. Fala, ele recomenda, mas fala até o ponto que sobre tempo para que quem te ouve possa expor suas ideias. Mais uma vez, pensar antes de falar, respeitar quem está falando, pois um simples desabafo pode virar intriga que pode se espalhar ao vento, semeando raivas, mágoas, rupturas, podendo se arrastar por outras existências. E ainda pode deixar no meio ambiente espiritual como nuvens pesadas anunciando, preparando uma tempestade, um ciclone e sei lá quantas outras coisas, né? Uma simples fala pessimista pode roubar a esperança de alguém. A fala, quando gritada, vira faca, vira punhal. O dedo em riste pode desequilibrar profundamente quem fala, quem escuta, quem responde. A fala pode humilhar, provocar baixa autoestima, pode induzir a violência individual e coletiva, inclusive a guerra. Boa parte dos conflitos que temos com outras pessoas podem ser causados pela forma com que expomos as nossas ideias do que propriamente pelas diferenças de opinião. Num ambiente que estimule a competitividade, a dominação e a agressividade,
tendemos a nos comportar violentamente. Já em ambientes acolhedores e cooperativos, tendemos a agir com generosidade. O lar é o primeiro ambiente que conhecemos. Ali aprendemos a falar, a ouvir, a conviver, aprendemos e ensinamos. Daí a importância da família na formação do ser. A responsabilidade dos pais, irmãos, avós, tios, cada um desempenhando o seu papel na educação daquele ser que Deus lhes confiou. E que mais tarde sairá para o mundo semeando o que aprendeu na primeira e mais importante escola da vida, que é a família. No mundo lá fora, como pai, como irmão, como tio, como mãe, preparando para a vida outros seres. Que mundo queremos para as futuras gerações? Que mundo estamos construindo hoje? O que precisamos mudar na maneira de nos relacionarmos, na maneira de nos comunicarmos? Com certeza, todos queremos um mundo melhor para toda a humanidade, para quando retornarmos, encontrarmos este mundo melhor. Então, o primeiro passo é observar a nós mesmos, como estamos nos comunicando, o quanto ainda temos de agressividade, de cinismo, de indiferença em nossa fala. Olhamos nos olhos quando estamos conversando? Ouvimos com atenção? Muitas vezes não ouvimos a opinião do outro para compreendê-la, mas apenas para podermos contra-argumentar, travando aí um duelo muitas vezes sem fim. Com isso, tentamos provar que estamos certos, que somos egoístas, que somos orgulhosos. Numa comunicação não violenta, ao invés de acusarmos o outro por atos com os quais não concordamos, podemos dizer como nos sentimos diante deles. Ao ser chamado de violento, egoísta, o outro tende a defender-se, a justificar-se ou culpar fatos externos. Mas, se dissermos que ficamos tristes, angustiados ou nos sentirmos desrespeitados diante de certa atitude, possibilitamos ao outro rever suas atitudes para não nos magoar, além de oportunizarmos que ele fale sobre as suas emoções, sobre o que o levou a praticar certas condutas. Pode parecer à primeira vista que a comunicação não violenta nos leve a nos calar diante de ofensas ou agressões, mas é justamente o contrário. Ela é totalmente fundada na comunicação honesta, na comunicação transparente, que não se cala passivamente, que não se limita aos fatos analisados sob a nossa ótica. Exemplo. Se alguém se atrasa a um compromisso, eu posso dizer: puxa, você me deixou esperando por horas. E isso pode gerar desculpas, brigas, confusões, ou eu posso focar nos sentimentos. Me senti angustiado, preocupado com a tua demora. A comunicação é mais eficaz do que a acusatória. Mesmo diante de ofensas, calúnias, o melhor é não se deixar envolver, não destratar, não revidar e nem falar mal de quem ofendeu. Porque esta é uma oportunidade bendita que o Senhor nos dá de testemunho de novos valores rumo à iluminação. Não revidar, não destratar, nos faz lembrar de Jesus quando nos recomendou a dar a outra face. Dar a outra face é uma ação positiva diante de uma negativa. É mudar a paisagem para melhor. E ainda fazer o bem a quem nos ofende, a quem nos decepciona. Essa atitude demonstra maturidade moral e espiritual e força interior. Jesus, nosso mestre, nosso guia, sentia o magnetismo nas palavras. Por isso alertou: guardai-vos dos falsos profetas. Vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro
são lobos vorazes. Isso está em Mateus capítulo 7. E em Mateus capítulo 12 ele pergunta: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não tem como esconder os nossos pensamentos inferiores, os nossos sentimentos negativos, porque eles geram energias que vão nos denunciar. Podemos até enganar alguns, mas a Deus não enganamos. Todos nós temos momentos de fala agressiva e outros de fala amorosa, porque ainda alternamos, ainda estamos aprendendo a manejar com esse dom divino que nos aproxima ou afasta uns dos outros, que nos eleva ou nos faz cair. Para que possamos ter uma boa fala, é preciso saber primeiro usar o silêncio. Olha só. Silêncio para apaziguar o turbilhão de ideias e sentimentos que muitas vezes nos invadem como um tsunami e nos fazem falar coisas sem nexo, palavras violentas que depois nos arrependemos. Todos nós já vivemos essa experiência. Somos espíritos imortais, ora encarnados, ora desencarnados. Interagimos o tempo todo, influenciamos e somos influenciados. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E eles responderam: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Trazendo para o nosso dia a dia essa questão, quando estamos irritados, falamos com agressividade, alteramos o tom de voz, quais companhias espirituais atraímos para junto de nós? Essas companhias vêm nos acalmar, nos orientar, nos ajudar? Não. Essas companhias foram atraídas por estes sentimentos e acabam se juntando a nós e tumultuando mais ainda. Se mesmo diante de uma dificuldade, irritados, e quem não se irrita, buscarmos a razão, contarmos até 10, até 100, e buscarmos na respiração o controle físico e mental, encontraremos com certeza as palavras mais adequadas. E só por essa razão, que já é um pedido de socorro, o nosso protetor e os bons espíritos que trabalham incessantemente em prol da paz se aproximam de nós e tudo flui. Alguns poderão estar pensando, né? Fica lá em casa um dia, convive com fulano, convive com a fulana para ver como é que é. Para essa questão, os bons espíritos nos recomendam: o homem que busca o seu aperfeiçoamento pode perfeitamente viver no céu onde estiver, desde que tenha alcançado domínio sobre seus instintos inferiores. O céu, cada um de nós tem o seu. O que conseguimos construir até agora? Conclusão: o céu de cada um é proporcional ao domínio que cada um tem sobre si mesmo. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, está dentro e fora de nós. Tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, sentimos, falamos, é na sua presença. Portanto, estamos o tempo todo nos comunicando com o Criador. Quando for pela prece, vamos lembrar da recomendação dos Espíritos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte. A boa fala vem calma, vem simples, sem rodeios,
com afeto, educação, cortesia e respeito. A boa fala é transparente em suas intenções no bem, porque vem de uma alma em paz. Por exemplo, um bom dia, quando dito com alegria, com sinceridade, com sentimento, faz um bem enorme para quem diz, como para quem ouve, e pode sentir o magnetismo dessas palavras. Nossas palavras são carregadas de energia, boa ou não. Por isso, antes de falar aos outros, devemos selecionar as nossas ideias, pois elas podem destruir ou salvar vidas. Bem-aventurados, felizes, nos disse Jesus, os que são brandos e pacíficos, porque estes reconhecem a necessidade de construir a paz dentro de si, para que possam espalhar entre os homens, acalmando os corações revoltados e violentos, doando tranquilidade a todos que lhe compartilhem a marcha. Que gesto grandioso de amor ao próximo, de verdadeira caridade, ouvir e poder doar tranquilidade, especialmente no momento em que estamos vivendo de pandemia, onde muitos se desequilibram e se desesperam. Vamos aqui abrir um parênteses para lembrar os irmãos do atendimento fraterno, aquela conversa sigilosa entre o médium e a pessoa interessada. Esse atendimento na nossa casa, na Associação Espírita Teresa d'Ávila, segue à disposição de todos os irmãos de forma online. Para maiores informações, deem uma olhadinha lá no nosso site. Entre outros serviços na área da saúde mental, tem o de auxílio, que destacamos o Centro de Valorização da Vida. Está disponível 24 horas por dia através do telefone 188. Muito bem. E se doarmos brandura, mansuetude e recebermos em troca pedradas de violência, o que fazer? O Espírito Miramês afirma que a nossa brandura e mansuetude, com a ajuda dos amigos espirituais, construtores da paz, que já falamos, transformará essas pedras em flores de esperança, não só para nós, mas principalmente aos infelizes e violentos. E encerra dizendo: conversa com os outros sem alterar-te, conversa sem imposição, conversa sem gastar o tempo sozinho, conversa com prazer de falar, conversa sem pressa de ser entendido, conversa sem expressar inquietação, conversa com tranquilidade, para que o teu amor seja doado aos outros por alegria de ser útil a todos. Porque Deus está te ouvindo e te ajudando a escutar a palavra dele. Então, queridos irmãos, que nos esforcemos para copiar Jesus, que fala servindo, ajudando e construindo, que fala compreendendo, perdoando, curando e amando. Que Deus nos abençoe e ilumine os nossos passos hoje e sempre, e que possamos vigiar os nossos pensamentos, sentimentos, atos e principalmente as nossas palavras para transformar a nossa vida e transformar este mundo num mundo melhor. Muito obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe hoje e sempre.